Feste, Star branco, Star preto, Sub-Zero amarelo, testando, alô. E aí, amor, cadê você? Mas você não vai ver se o áudio tá bom? Oiê! Hoje vou fazer um vídeo que foi muito sugerido, que é sobre pincéis. Eu não tenho todos os pincéis do mundo, mas assim, eu tenho o básico para se viver sendo maquiadora. Então eu vou mostrar aqui alguns dos pincéis que eu considero importantes e que eu gosto e os tamanhos que eu acho disponível no mercado atualmente. O primeiro pincel que eu vou mostrar é esse aqui, da Macrylan. E ele é o pincel tradicional de base. Ele é esse pincel com a cerda mais sintética, mais durinha. Aquele tradicional pincel que a gente usa para passar base. Eu pessoalmente não gosto de passar base com ele, mas em todo caso é melhor passar com ele do que com as mãos. Eu normalmente uso ele para passar o hidratante ou para passar o primer. Você sempre na aplicação você faz movimentos assim, de cima para baixo, para as laterais, as mesmas regras aplicáveis para passar creme, ok? Próximo pincel é um pincel flat, que é esse pincel achatadinho. Ele na verdade é uma espécie de um kabuki, bem cheio de cerdas, ó. Ele é bem macio e ele tem esse formato. Ele é um pincel super macio, super delícia de passar e eu normalmente aplico base com ele. Também é da Macrylan, eu uso ele passando a base, eu ponho a base aqui no dorso da mão e vou pegando um pouquinho e aplicando em movimentos circulares. E o bom é que eu dispenso o uso de um outro pincel que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o Duo Fiber, porque ele já aplica o produto, ele é usado assim para fazer uma camada mais uniforme, densa, né, uma camada com mais produto, né, porque ele tem essa quantidade de cerdas, então ele aplica mais concentrado. E eu aplico ele assim, fazendo movimentos circulares, e ele já dá aquele efeito de polimento na pele, sabe? Às vezes eu também aplico pó com ele, porque principalmente se for pó solto, às vezes quero aplicar aqui e por conta da quantidade de cerdas, ele não deixa ficar caindo tanto produto. Agora vem os famosos Duo Fiber. Eu tenho nessas duas versões. Esse aqui é da Lilt. É uma marca que vende na Renner. Tem um kitzinho que eu comprei com 3 pincéis. Vem esse, um pincel tipo de passa-base e um outro pincel que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que eu também gosto muito. Esse aqui é da Macrylan, da mesma coleção Rosé. Esses pincéis da Macrylan normalmente eu compro numa loja na 25 de março e eles saem um preço super em conta, é uma loja que vende assim a preço de atacado e eu adoro esses pincéis, eu acho que eles atendem muito bem. Como eles custam barato, dá pra você ter esse kit mais cheio de pincéis, assim, porque o pincel mais caro desse kit da Macrylan custa R$ 12. E o restante custa 3, 5, 6, então dá pra você montar um super kit sem gastar muito. O Duo Fiber ele é usado para aplicação de base ou pó e para dar polimento. Nada impede de você usar ele para outras coisas. Às vezes quando eu acho que a base está craquelando, eu espirro um pouco de água termal e saio dando batidinhas com ele para dar uma assentada na base e tirar esse efeito craquelado. Mas ele também pode ser usado em forma circular para aplicação de produto. Esse pincel do Fiber menor, ele é legal também para espalhar o corretivo. Se você vai usar um corretivo mais fluido, também você pode usar. Ou então é só uma pessoa que tem os traços menores e quer usar ele, também é legal. O próximo pincel são os pincéis de aplicação de corretivo. Tem esse aqui, que é um mini pincel língua de gato, que é aquele de aplicar base, só que num tamanho menor. E tem ele assim chanfradinho também. Ambos têm essa cerda mais sintética, mais rígida, né, para espalhar maquiagem mais cremosa, não tão líquida. Porque se o corretivo for líquido, é melhor você usar uma Beauty Blender
ou uma outra esponjinha. Esse aqui também não tem muito segredo, normalmente eu uso o chanfrado quando eu quero fazer aquele efeito de maquiagem chanfrada também. E às vezes eu não aplico o corretivo antes da sombra, eu aplico às vezes depois. E aí eu deixo aquele marcado forte aqui, sabe? Mas não é sempre, é um estilo de maquiagem. Então também aplica normal sem segredo, mas mesmo usando estes pincéis eu prefiro depois finalizar com o dedo ou com uma esponja queijinho. Essa daqui eu acabei de falar, que é a esponja queijinho, é um descartável que eu uso para trabalhar, porque às vezes não tem o pincel, então eu prefiro usar a esponja, porque aí eu descarto ela e não tem problema. Esponja não é uma coisa muito higiênica de você ficar lavando e reutilizando. Então compra baratinha, descartável, usou, joga fora. E essa aqui, ela é tipo a Beauty Blender, mas ela não é da marca da Beauty Blender. Ela é da Febo, que é aquela marca da Granado. Custou R$ 20, eu adoro. E assim, eu nunca testei a Beauty Blender original, mas essa aqui me atende super bem. Então eu uso ela às vezes para finalizar, sabe? Para aplicar um pó mais concentrado aqui, ou para limpar. E ela tem uma série de funções, né? Você pode usar ela seca ou molhada. O próximo pincel é esse aqui, da Lilt, do mesmo kitzinho que veio aquele Duo Fiber menor. Ó, ele é um pincel super gostoso, super macio, e eu adoro ele. E eu comprei porque eu vi uma comparação aí de uma youtuber falando dele e do pincel de pó da Chanel, que custa assim 50 vezes mais do que esse. Que esse kitzinho que eu comprei, que veio esse, o outro Duo Fiber e um pincel de base, custou R$ 49,90 os 3 pincéis. E ele realmente é ótimo. Depois em uma das minhas clientes, ela tinha o pincel da Chanel de pó e eu comparei e é realmente assim, não perde em nada. O da Chanel, a única coisa é o formato dele é um pouco mais pontiagudo e eu achei que a Cerda até espeta um pouquinho mais do que esse. Então, esse pincel é mara para aplicar pó, de preferência pó solto, mas pó compacto também. E movimento circular, batidinha, vale tudo para aplicar esse pó. Também você pode usar para varrer, para limpar aquela sujeirinha que cai da sombra, sem problema nenhum. Esse pincel é o pincel Kabuki, ele é da Macrylan também. É um pincel super macio, super cheio de cerdas assim. E ele é assim, você pode usar ele para aplicar pó também, ele é bem parecido com o pincel de pó, mas ele basicamente, essa espécie de kabuki é para você aplicar bronzer e pós corporais. Eu normalmente uso ele para aplicar pó no colo, né, ou nos braços, ou no iluminador, ou nas pernas quando é uma sessão de foto. E ele é muito bom também, mas não é assim um pincel indispensável. Você pode fazer tudo que você faz com ele com o pincel de pó, ou se você quiser um pincel mais compacto para levar no necessaire, leva esse aqui. Ele é pequenininho. Agora vem o pincel vassourinha. Ele tem esse formato aqui, que é uma vassourinha. E esse aqui é da Macrylan, ó. Aqui tem o código dele, a numeração. É o B108. Também é aqueles pincéis baratinhos. Aqui ele tá com o nome de pincel leque, mas é vulgarmente chamado de pincel vassourinha. Ele serve tanto para aplicar iluminador em pó nessas regiões, ou pó translúcido, ou então quando você aquele pó concentrado aqui para não sujar quando você vai fazer a aplicação da sombra, depois você varre com ele. A função dele é basicamente para varrer as sujeirinhas, que ele é um pincel bem leve assim, que ainda que você pese a mão, ele não vai arrastar aquela sombra que caiu e sujar a maquiagem que você já tá quase pronta. Então é um pincel legal, também não é super mega essencial, mas assim, se você quer uma coisa, um kit mais avantajado, compra ele. Agora eu vou falar um pouquinho do pincel de blush. Antigamente, o pessoal usava o próprio pincel de pó, mas o chanfrado é bom porque ele evita que a gente faça aquela cagadinha. Então eu normalmente para aplicar, eu dou um sorriso quando é dia a dia e aplico bem na maçã. É só você pegar ele, encaixa direitinho nesse ossinho aqui. As pessoas costumam me perguntar: e onde que é o lugar correto de passar o blush? Falo onde tiver o seu osso. Porque não adianta eu falar pra você passar assim, assim, se você não souber qual que é o seu formato de rosto.
Então, assim, na dúvida, você não precisa nem definir qual é o seu formato de rosto. É só você vir aqui e sentir onde está esse ossinho da maçã do rosto e você vem seguindo em cima dele. Se você faz assim, ó, ele fica bem saliente. E é ali que você tem que aplicar o blush. Quando eu quero uma coisa mais natural, eu sorrio e aplico aqui. Quando eu quero um blush mais marcado, aqui. Se eu vou fazer contorno também, às vezes eu uso esse mesmo pincel. Então, eu pego aqui, ó, dessa posição da orelha e vou aplicando em direção ao queixo. Também uso para passar iluminador às vezes, mas eu prefiro usar outro pincel, até porque esse aqui normalmente já está usado com bronzer, com pó de contorno e blush, e aí vai estragar a iluminação. Ainda nessa linha de contornos e de luz e sombra, tem esses dois pincéis. Eles têm funções parecidas, mas são diferentes. Esse aqui, normalmente, eu uso para fazer aplicação de iluminador e nada mais. Nada mais mesmo. Esse aqui é um pincel da Real Techniques. É um pincel um pouco mais caro, eu comprei na Sumire. Acho que só esse pincel foi R$30. Mas ele ainda assim não é um valor exorbitante, né? E eu aplico aqui nessa região, fazendo o Czinho, aqui no dorso do nariz, aqui na boca para dar aquele efeito assim glamuroso, e às vezes no queixo. Como meu queixo já é saliente, eu não gosto de aplicar iluminador no queixo, porque vai deixar mais saliente ainda. Então fica essa dica aí também. Já esse outro pincel, também da Macrylan, ele é um pincel que eu gosto para fazer contorno no nariz. E às vezes eu uso ele para esfumar os olhos também, ou para fazer o contorninho aqui. Mas o que eu mais gosto é de usar ele para o contorno do nariz. Então eu pego aqui e encaixo. E ele encaixa direitinho, ele tem o tamanho perfeito, ele é super macio, já esfuma, já faz tudo. Então, pincelzinho para fazer contorno do nariz. Também não é uma coisa super essencial. Então, esse vídeo eu não queria que ele ficasse tão longo como acabou ficando, então eu vou separar ele em dois. Todos os pincéis que nós vimos até aqui são pincéis para maquiagem da face, não dos olhos. Então, o próximo vídeo eu vou explicar mais detalhadamente sobre os pincéis de olhos. Então, todos esses servem pra gente fazer aquela pele bonita, porque assim, se a pele tá boa, qualquer coisa que você fizer depois dificilmente vai estragar o seu look. Concentra nisso, da pele, usa esses pincéis que vai ser sucesso. Então é isso aí, não esquece de curtir aqui meu canal, de dar um joinha, e eu vou pôr os detalhes aqui na descrição do vídeo. Alguns pincéis não tem o número fácil assim para olhar, mas eu vou pesquisar e vou colocar aqui para vocês.